frequentava o bairro do Alfredo, Natália Bolionero, no Brasil, que toda sexta-feira a gente se reunia, né? E numa dessas conversas que tive, estava lá eu, o Sérgio Montaloni e o Sr. Luiz, eu falei, que tal a gente voltar com um bloco na parada inglesa, né? Foi aí quando ele chegou e falou assim, então vamos até a minha casa, nós vamos lá conversar lá em casa, pode ser? Aí nós fomos até a casa dele, ficamos até as 3 horas da manhã. Falamos que eles já foram fundar um bloco. Resumindo, eu trabalhava na Praça do Patriarca, e o Sr. Luiz trabalhava no Otton Palace, na Rio Badaró. Numa dessas, eu fui perguntar para ele como que estava a situação que nós ia fazer. Aí, nessas alturas, ele foi para a praia. É bom lembrar que o Luiz Adhemar, na década de 50, era componente, embora morasse em São Paulo, ele era componente da X9. Uma vez ele falou para mim que estava tentando fundar uma escola de samba em São Paulo, mas ele não falou o nome, né? E que precisava da minha ajuda. Então eu peguei, andei explicando para ele uma série de coisas que tinha que fazer e tudo. Quando ele voltou, ele já pegou uma autorização do Cabo Rock para fundar uma filhote da X9 em São Paulo. Aí ele foi no cartório e já registrou como filhote da X9. Eu não consigo me lembrar a pessoa que me levou para falar com o Sr. Luiz que ele precisava fazer a documentação da escola, né? Eu, como secretário da UESP, me propus fazer essa documentação. E eu só estranhei o nome, né? Quando eu perguntei o nome da agremiação, ele falou filhote da X9. Eu falei, por que filhote da X9? Ele já não põe escola de samba X9, não era nem paulistano, a gente falou um outro nome lá. Ele falou, não, porque eu tenho muita ligação lá embaixo com o J. Muniz Júnior, eu estou sempre lá e eu gosto da escola também, para filhote da X9. E ele queria fazer o batismo do pavilhão, como é a tradição do samba. Então eu falei assim, não, então você traz o pavilhão para a gente fazer o ritual aqui. Aí ele falou assim, não, nós não temos pavilhão ainda, temos que fazer. Aí eu me comprometi de fazer o pavilhão na casa da minha sogra, que fazia fantasias, essas coisas todas de carnaval. A minha sogra deu o pavilhão para ele. Então na hora ele ficou tão emocionado que ele chorava abraçado com a bandeira, né? Ele chorava copiosamente. A nossa ida lá na Pioneira, alguns foram de carro e o seu Luiz alugou um ônibus e nós fomos recebidos muitíssimo bem, muitíssimo, com o mestre Rubens da bateria, o alemão também, mestre, e o Cabo Rock e Tia Inês lá estavam nos acolhendo, nos abraçando, nos dando força, aconselhamento, deram muito conselho, principalmente para o seu Luiz, né? Fui escolhida, aí fui com a filhote da X9 até Santos, para a escola ser batizada, e eu já fui como porta-bandeira. E aí foi feita uma seleção, e aí eu fui escolhida. O presidente queria que fosse a filha dele a porta-bandeira, só que ela gostou mais de ser a rainha da bateria, e eu fiquei sendo a primeira porta-bandeira. Os ensaios eram assim, né? Tínhamos o seu Luiz, que foi o fundador da nossa escola, né? Ele parava com o veículo dele, um Landau.
Aí tinha vários instrumentos que ele trazia, tinha o filho dele, o Nilson. Cheguei, conversei com o mestre, era o seu Luiz, o presidente. Mas nesse dia estava o filho dele, o Nilson. Né? Aí pedi para tocar repinique, né? Aquele dia toquei, sabia um pouco, não sabia tudo ainda. E a partir daquele dia ali, foi para frente, aprendi a tocar repinique. Aí fui auxiliar do seu Luiz lá no arrumar instrumento. Eu sou do tempo do Sol Nascente, que era um mercado que tinha Nathalie Balionel. Nós ensaiávamos ali, né, que não tinha quadra. E era muito legal. Então, era o tempo do seu Luiz, que foi o fundador, né? Da dona Neuza, esposa dele, Sônia, que foi a primeira rainha da bateria, a filha dele, a Jo, enfim. Eu tinha um amigo meu que ele era vendedor do mapping. Aí eu fui lá, troquei uma ideia com ele, tal. Eu queria saber como que fazia para a gente comprar os instrumentos. É só você ter uma carteira profissional e você vai comprar os instrumentos. Aí eu peguei, estava com a minha carteira profissional, mostrei para ele a minha carteira profissional e falou, o que você precisa? Um surdo de primeira, um surdo de segunda, um surdo de direta, né? Que geralmente não tinha corte, era direta. E as caixas, um pandeiro, o chocalho, o tamborim. Aí, conclusão, ele me liberou na hora. Em frente ao mapa, ficavam os táxis parados, que eram os landau. E eu desci e falei pro cara, senhor, eu precisava de 2 carros para levar uns instrumentos numa parada inglesa. Pode ser. Aí colocamos no táxi e fomos tudo até a parada inglesa. Quando chegou em frente ao bar do Alfredo, parece que foi coisa de outro mundo. Quando eu descarreguei os instrumentos, naquela época era instrumento de apertar de mão. Aí os caras já pegaram, começaram a apertar, e começou a ensaiar na porta do bar, lotou de gente. Foi uma coisa assim que incrível, que você não acredita. Agora, para pagar os instrumentos foi difícil. Chegava lá por umas 7 horas, 7h30, colocava os instrumentos ali. Tinha um pessoal que, lá do Edu Chaves, que ele morava lá, que vinha junto para participar e começava a fazer uma batucada. E as pessoas iam chegando, quem ia gostando, ou ia participando, ou então ia assistindo. Esse mercado já mudou de nome, mas ele existe. Ele fechava domingo cedo, ele reunia ali 30, 40 batuqueiros, umas mulatas, a família dele, amigos do bairro, e a gente ensaiava ali. Eu lembro que o seu Luiz colocava aqueles megafones no poste, e a gente descia às 7 horas da noite para ensaiar o samba. Aí eu cantava primeiro o hino. Então o X9 tinha o samba, que era o hino de guerra, e tinha o hino de vitória. Quando a escola X9 ganhava, dava o resultado na hora, depois do concurso. Então a escola voltava a pé para o Macuco e já quando chegava no bairro, já vinha cantando o samba da vitória. Aí falei com a tia Inês, olha, eu tenho um rapaz aí da bateria que fez esse samba, é muito bonito, eu quero para a senhora aprovar como hino da... Não, ela escuta, não, então fica. Aí tocou no terreiro lá e ficou sendo o hino da escola, que é o Quando Você Ouvir a Melodia. Que lhe trará tanta alegria, meu coração palpitará. A ideia do Sr. Luiz Almar era fazer uma escola de negro, como era o Aperuche, como era Camisa Verde, como era a Nenê da Matilde, como era a Lava Pés, aqui na Zona Norte. E o que aconteceu? Ele deu um tiro no pé, porque aqui era uma região que tinha sambista pra caramba. O Sr. Luiz foi o melhor mestre de bateria que tinha aqui. E depois, como naquela época não tinha problema a gente cantar o samba, né, das nossas co-irmãs na nossa quadra, né, porque a gente não fazia parte do mesmo grupo, não tinha problema a gente cantar. Então a gente cantava os 10 samba lançados lá, os 10 samba enredo. Tudo para bateria, ensaiar, ter um bom andamento, fazer um bom andamento. Aí depois a gente começava a fazer o nosso ensaio do samba campeão. O nosso primeiro desfile foi na São João e nós não fomos muito bem. O que acontece? Nós chegamos atrasados na São João, então nós perdemos o horário para desfilar. Quando eu vim buscar a minha fantasia aqui na casa dele, ele falou, Branco, ele falava Newton Branco, Branco, nós não vamos poder desfilar. Por que, seu Luiz? Ele falou, nós não temos dinheiro para buscar o chapéuzinho da bateria e o sapato
era, na época, hoje temos um mocassim, na época chamava-se Maria Mole. Era um mocassim bem flácido. E ele tinha mandado fazer, ele falou, eu não tenho dinheiro para ir buscar. Os cheques que eu dei estão comprometidos, e eu até falei, olha, eu sou muito criterioso com dinheiro. Eu vou assinar um cheque com o senhor, só que eu quero ver recibo, nota, tudo bonitinho. Porque eu zelo muito pelo meu nome e até por conta da profissão que eu exercia. No horário do desfile começou aquela briga, entra, não entra, entra, não entra. Conversaram com a UESP e eles decidiram que a escola ia desfilar sem contagem de ponto, só para justificar os componentes que estavam lá. E assim foi feito. O que aconteceu? Nós desfilamos, tinha um jurado que estava doidão, ele deu nota para mim e para a Quina. E foi esse o recurso que deixou esses 9 não ser desclassificados no primeiro ano. Ficou todo mundo esperando o carnaval, chegou um lápis que eles diziam que era parecia aquele lápis da propaganda da Faber lá, né? Que eles falaram que era o carro alegórico, que era o foguete do Carnaval na Lua. Só que na época o carro não tinha negócio de fazer isopor, era ferro puro. Imagine você empurrar um foguete de ferro à base de madeira, e aquilo pesava mais do que chumbo. Aí nós estamos empurrando, então você subindo a Avenida São João, é um pouquinho de força, mas na subida seguramos. Aí chegamos na esquina da Avenida Ipiranga, o que acontece? Ali a subida se transforma em descida. Aí, rapaz, quando chegou na descida da São João lá pro Correio, quem disse que segurava aquele foguete? Mas ninguém. O foguete ele debandou, saiu de nossas mãos lá e foi parar só lá, junto com as cartas do Correio. Aí desfilou a ala das baianas, acho que com 12 baianas, uma ala que já foi do processo dele perceber que ele não ia conseguir fazer uma escola de samba de negro, né? Então o Paivolt, que era presidente do Aristocrata Tucuruvi, que tecnicamente teria que ser inimigo da X9, a gente convenceu o Paivolt a vir. As fantasias, na verdade, era entregue não só para o casal de mestre porta-bandeira, como para todas as escolas, um figurino. E era entregue também lá uma peça de tecido para se fazer a fantasia. E aí a fantasia eram confeccionada de acordo com as possibilidades da pessoa que fosse vestir a fantasia. Eu fiz um enredo para ele, Carnaval na Lua, e nós já tínhamos o X9, nós fizemos uma gravação, o Germano Matias em São Paulo, com a Orquestra do Peruzzi, e o nome do disco era Carnaval na Lua. E o Germano tinha dois compactos 45 rotação, de um lado e do outro. Então eu aproveitei esse nome e fiz o enredo do relacionamento das músicas de carnaval, canções, tudo da música popular brasileira relacionado com a Lua. Inclusive incluía Perrault, Colombino, Arlequim. Ele veio através do São Luís, né? Que ele morava em frente, morava na mesma rua. Aí quando o São Luís veio lá de Santos, né? Que ele fala, aí ele começou a frequentar ali com o São Luís. Aí o São Luís chamou a família para fazer parte, aí eles foram. Tinha o tio que foi da comissão de frente, o tio Cido, pastor da comissão de frente, o tio Toninho também, que é pai da Rita, né, que foi a porta-bandeira da filhote. Tudo que tinha que participar da escola, ele participava, né, algum evento, alguma coisa, ele ia participar. Nos ensaios de rua, assim, eles faziam, né, porque não tinha quadra ainda, tinha uma sede. O primeiro ensaio da gente foi em frente ao Mercado do Sol Nascente. Aí nós ficávamos ensaiando lá, tal, né? Aí tinha uns moleques que já eram espertos pra caramba. Aí eles abriam a janela e já ficavam pegando as garrafas de cerveja, né? Aí nós tivemos que sair do supermercado Sol Nascente. Aí nós saímos do Sol Nascente e nós fomos pro parquinho. Do parquinho nós ficamos até 83. Aí quando nós íamos para professor Marcos Domingos, onde que era o Lions Club ali. Que a gente também ensaiou muito tempo na Rua Gabriela, que é uma travessa ali também da Taliba Leonel. E uma vez também teve uma passagem assim muito marcante para quem viveu, que nós estávamos ensaiando ali na Gabriela, aí veio um doido lá de carro, que iria passar de qualquer jeito, mas não tava, a gente tava ali, e aí os harmonias assim, tipo, começou meio que colocar a gente para um lado, assim, para dar passagem pro carro, mas ele não teve paciência, sabe? Ele passou que nem doido no meio do ensaio e chegou a atropelar pessoas, sabe? Só que é bem da antiga mesmo, lembra? Então, assim, nossa, fatos muitas dificuldades, né?
E da professor Marcondes tinha aquelas cornetas que a gente colocava nos postes, o famoso gato, para poder ligar uma mesinha de som, para poder sair o som. A bateria, não havia palco, não havia nada, era 2 caixotes de laranja, onde tinha uma caixa de som com 2 caixas acústicas, 2 microfones e era onde acontecia o samba, era ali que se criava tudo, era ali que se fazia tudo. Primeiro que a gente desfilava na rua, né? E era um pedaço realmente que não tinha asfalto, né? Depois que a gente conseguiu lá com a prefeitura dar uma arrumada, muita gente no pedregulho ali, né? Então tinha essas dificuldades. Mas era muito legal porque a gente era muito unido ali, né? Era muita comunidade, era muito gostoso. E tinha palco só na final da escolha do samba. Ele era o primeiro a chegar, né? Principalmente quando era lá ali na Professor Marcondes Domingos, que os instrumentos estavam tudo lá em casa, ele era o primeiro. 3 horas da tarde ele já estava lá com as cornetas, com o som, montando isso, aquilo, pegando o pessoal para levar os instrumentos para lá, porque a sede ficou na minha casa lá, né? Que minha mãe era separada do meu pai, então levou tudo para lá. Acabaram com a casa, sofá, mesa, geladeira, foi tudo destruído, mas era a vida dele, ele gostava disso aí. O que a gente tinha, da onde nós começamos, fomos para um lugar, fomos para o outro, não tinha lugar fixo para a gente ensaiar, entendeu? Então é um negócio que vem para a memória que vai ficar guardado para o resto da minha vida. Olha, desfilar na São João, bom, para mim era novidade, né? Nunca tinha desfilado em escola nenhuma. Eu acho ali na São João era muito assim, precário, sabe? E aí quando foi para Avenida Tiradentes já foi melhor, né? Tinha as arquibancadas, aí já ficou melhor para quem estava desfilando. Era tudo misturado, as escolas de samba ficavam ali misturado, o público junto, né? Então era assim, era uma situação muito carnaval mesmo, parecia até esses blocos de rua que existem hoje ali. O povo era muito próximo, né, dos componentes da escola. E tinha um posto de gasolina do lado, que ali todos os destaques, todas as porta-bandeiras se trocavam ali. Ali era um fuzuê do caramba, entendeu? Você imagina, né? A minha porta-bandeira desfilando, se trocando junto com a do Vai-Vai, junto com a das outras escolas, com o grupo de acesso, né? Então era muito dificultoso. Um clima super, assim, aconchegante. E a gente chegava cedo lá, ia desfilar de madrugada quando era 10 horas da noite, a gente já estava lá esperando aquele clima e conhece um, conversa com o outro. Era dificultoso também os carros, eles tinham motor lá. Então, iam subindo aquela avenida, a rampa, e tinha aquele cheiro de embreagem queimada lascado. E a hora que a fumava desligava tudo, aí era empurrando, entendeu? Mas era muito, muito divertido. Eu sei que a gente estava ensaiando, né, assim lá, que era pequeno, mas a gente estava lá dentro e tal. E eu sei que em um determinado momento eu vi uma movimentação meio diferente. Aí quando eu fui lá, eu vi as pessoas socorrendo o seu Luiz, e abanando ele, né? Nossa, ali já foi muito ruim. E ele teve um infarto fulminante ali mesmo, dentro do Lions Club, né? Eu fico até emocionada, assim. Foi muito difícil, né? E eu lembro que na época também, assim, eu que tive que... O filho dele, o Nilson, que saiu muito tempo, assim, na bateria, né, de repelique. Tava na casa da avó, que era ali perto, e eu que tive que chamar ele, sabe? Mas o seu Luiz já tinha falecido ali mesmo na quadra. Nós tivemos, primeira série, foi onde é o Lions Club hoje, esquina Cardomon Vilares. Depois nós fomos para o Beco do Samba. Do Beco do Samba, nós fomos a antiga quadra do Passo de Ouro, que era do Mon Vilares, que passou a ser a quadra da X9 paulistana. A Era Beco foi uma das eras mais gostosas que alguém pode ter passado numa escola de samba. Quando você ouvir a melodia que lhe trará tanta alegria,
meu coração palpitará quando, ao repicar dos tamborins, uma época gostosa, uma época de união, uma época que você via as pessoas vendendo churrasquinho, vendendo pipoca. É muito saudosista. Então, na época, que eu me lembro, no fundo lá tinha um palco pequeno, intérprete, né, do samba enredo, estava cantando ali, puxando o samba enredo, com o rapaz tocando cavaquinho, o mestre de bateria ali, a bateria mais ou menos aqui, que era bastante batuqueiro, tinha mais de 60 batuqueiros, para todo mundo aqui, ó, nesse meio aqui, entendeu? Aí, de repente, o mestre falava, oh, vamos caminhar um pouco para não ficar dando câmbio nas pernas. Aí nós pegava, como eu já falei, nós dava a volta no quarteirão, subia, descia a outra avenida, saía aqui. Estava bem tranquilo aqui e não tinha aquela coisa, era família, era muito família, então os familiares, todo mundo aqui, tranquilo, sossegado, você podia, não ficava preocupado com a sua esposa, com os seus filhos, sabia que daqui não ia sair pra nada, então era muito bom os ensaios aqui no Beco. E a X9, ela sempre foi constituída por família, porque vinha 30 de uma família, 40 de outra, 5 de outra, 10 de outra. E a casa era isso aqui, tinha a setinha aqui, aí aqui tinha uma casinha aqui do lado, um morador também era jugoviano, na esquina tinha um botequinho, e a gente ficava aqui em cima, aqui na arquibancada aqui, vendo todo mundo, a rapaziada aqui. Esse lugar aqui exala a alegria, traz muitas coisas boas, grandes lembranças, grandes amigos que fizemos por aqui. Um lugar muito especial. Nós fazíamos uma estrutura de som que era o que era na época, né? Que eram aquelas cornetas colocadas no poste, aquelas luzes tipo festa junina. Tinha que montar tudo, palco, som, pegar na casa do seu Nelson, levar de volta no fim do ensaio. Instrumento na casa da mãe do Aranha, levar de volta no fim do ensaio. Essa era a consequência do ensaio, né? Os ensaios naquela época, bom, pra mim era pura diversão. Não tinha a mesma responsabilidade de hoje. O nosso primeiro carnaval no Grupo 4, que foi assinado por seu Vasco Araújo Ferrão, acho que é o único carnavalesco que fez os carros alegóricos dentro de uma casa. Tanto é que fizemos os carros alegóricos, uma sereia, depois esquecemos que tinha que quebrar o muro. E depois não como ia tirar o carro lá de dentro. Quebramos o muro e foi para a avenida. E com a graça de Deus nós nos sagramos campeão. E depois tivemos em 87 um carnaval maravilhoso, que foi a vinda do grande Royce do Cavaco. Chão de Estrela, grande enredo. Toda semana o Lauro e o Gaspar iam almoçar com o Basílio, frequentavam a quadra e tudo, pegaram amizade comigo. Aí no finalzinho, no meados de 86, eles conversando, Royce, estamos com a sinopse do enredo, Chão de Estrelas. Você não quer escrever um samba lá, concorrer com a gente lá e tal? Vai ser de muita contribuição. Eu falei, faço sim. Aí peguei a sinopse, levei para casa, desenvolvi o samba, comecei a frequentar, era no antigo Beco, quem montava o som era o seu Nelson, ele brigando com todo mundo, porque o pessoal tropeçava nos fios e tudo mais, né? Desligava o som, enfim, era um barato. Comecei a concorrer o samba, vários outros concorrentes. Royce, uma pessoa muito humilde, ele chegou aqui com um cavaquinho, que na época ninguém sabia tocar instrumento de corda, quem sabia era um ou outro. Ele teve a humildade, além de ele tocar o cavaco dele mesmo, ele tocou o cavaco para todos os outros concorrentes. A coisa era bem assim romântica, porque era tudo simples. Era no beco, na rua, não tinha cobertura, quando chovia muito não podia ter ensaio. O som era aquele som de quermesse dos anos 60. Eu te amo, eu te amo. Então era tudo muito brejeiro. Versos 9. Ou você fazia por amor ou você não fazia. A situação da escola era precária. Era tudo um começo de grupo 3, passando do grupo 4, vai passando para o grupo 3. Então, a escola estava evoluindo. E a gente ensaiava no bequinho. Fazer fantasia de destaque para Rosas de Ouro. Para Rosas de Ouro. Nós tirávamos as penas das Rosas de Ouro e colocávamos as outras cores para desfilar no X9. Nós estávamos ensaiando aqui, que não chovia muito forte, a argodinha na canela. E não tinha esse negócio, a pessoa chover forte, para o instrumento, vamos parar, não. Por assim mesmo. Entendeu? Uma vez ou outra. Aí começou nossa quadra. Nossa quadra é no metrô. Nossa quadra é no metrô. Eu sou dessa época, nós ia pra ali. Mas tudo tinha uma paixão, né? É por isso que eu me encantei também com a X9. Porque tudo era muita luta, era muita paixão, entendeu? Era superação, porque hoje em dia uma escola nesses moldes, acho que não consegue sobreviver.
Os meninos novos que na época, quando eu peguei a bateria, teve uma reformulação. E graças entre essa molecada que vinha ali na região, que nós conseguimos transformar a bateria da Filhote da X9, que depois virou X9 paulistana. A escola foi desclassificada 3 vezes, para ter uma ideia. 3 vezes ela foi não foi que caiu, não, desclassificada. E aí, foi quando apareceu o Lauro, que o Lauro foi o beco ali, aí a energia toda uma... O X9 sempre teve uma garra, né? Era diferenciado. E ali o pessoal começou a se apegar mesmo, né? Olha, o Lauro era um presidente, um visionário, né? Ele queria subir. E aí ele puxou todo mundo ali, começou era um negócio diferente mesmo. E fazia por pouco, né? A gente fazia com gosto mesmo. Mas aí o que acontece? Nós tivemos muitos percalços no carnaval. E o Lauro, quando assumiu, ele assumiu de um percalço grande que o antigo presidente deixou. E ele já falou, não, vamos começar a vida nova, então vamos fazer uma renovação em tudo. Ele falou, X9 não podemos mudar, porque é X9. Nós somos de São Paulo, por que não X9 paulistana? Aí, conversando com o Lauro, ele falou assim, Jucada, pô, Filhote da X9 não é legal, você tá novo, vamos, que tal a gente pegar e mudar o nome para Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba X9 paulistana? Pô, pelo menos vai ficar um negócio que vai ficar guardado pro resto da nossa vida. Eu concordei com ele, eu achei que também foi maravilhoso, tá entendendo? Tirar de Filhote para a escola de samba. Isso foi na época de Laurentino Borges Marques. O presidente Lauro, né, na época, ele deu a escola para eles apadrinharem, né? Cosme, Damião e Dom, que era aquela coisa da alegria, né? Que a escola precisa. Um é a criança, né? Então a criança quer esperança. E Cosme e Damião, eles eram médicos. Então eles iam curar quem precisasse. Então uma junção, né? Da alegria e da esperança da cura. E uma escola de samba, né? É o quê? É a alegria, né? A fantasia, é o sonho. Aí, quando ele me apresentou a Janaína, foi um amor. Foi. A gente, assim, não teve aquele momento não teve aquela coisa. Oi, tudo bem? Não, a gente sabe, ui, porque assim, eu era uma menina. E foi 5 minutos de conversa, aí começou o ensaio e a gente já pegou o pavilhão e saiu rodando. Foi, assim, não é o sair rodando, né? Eu assim, ainda meio assustada, porque querendo ou não, por mais que eu já tinha chão na X9, era a primeira vez que eu vim oficial. E eu lembro do Paulinho saindo com o pavilhão, estendendo a mão e falando, bora bailar? Aí saímos de umas fantasias de indiano. A escola subiu, passou mais 2 anos, fizemos uma comissão de frente, falava do bagaço da cana, e falamos da cana do açúcar. Então a nossa fantasia era uma verdadeira, toda bordada, bordada, era uma cana. Também foi muito sucesso. E já em 94, já pulando para 94, foi as de toureiro. Foi uma revolução na X9. O carnaval do Carlos Pedrinho, ele veio falando... carnaval, e nós éramos uns toureiros. A fantasia simples e muito luxuosa. O carnaval de 94, eu posso dizer que ele foi delicioso. Foi. Ele foi muito gostoso. Ensaios, na rua. Quando a gente precisava ter a dinâmica, volta no quarteirão. Não é hoje, ensaio técnico, tudo retinho. Não, sobe a rua, vira a rua de paralelepípedo, desce a outra, vai pra avenida. Era isso. Você funda uma escola de samba para você, para a comunidade, fazer um grande carnaval e a escola crescer. Esse é o fundamento de uma escola de samba. É você fazer uma escola de samba para a comunidade, o povo ser alegre, o povo dançar, cantar e participar naquele bairro que a escola foi criada. E assim, foi um carnaval que era uma energia muito gostosa. Volto a dizer, a X9, ela era uma comunidade. Ela não era uma escola de samba. Ela tinha raiz, ela tinha aquela coisa assim, por mais que, como eu brinco, né, falar que o Gaspar era captador de pessoas nas escolas de samba, mesmo aquelas pessoas que ele trazia, ele saía garimpando as pessoas. Mocidade, entendeu? As pessoas se agregavam. E o que aconteceu em 94? Com essa consulta do ex-presidente Lauro, que também é falecido, e o ex-presidente do Vai Vai Solon, Tadeu Pereira, que veio esse convite. E quando ele fez esse convite, eu falei, vamos embora. Aí participamos de alguns ensaios, no qual eu conheci o Jucada. O que eu fiz? Assumi a bateria e vim naquele desfile de 94
na frente da bateria, o Jucada veio do lado, viemos, a escola passou bonitinha, tomou nota 10, foi aí que a escola subiu o grupo especial. Foi um convite de amigo, não teve nada de verba, nada disso. Porque a X9 não era só quem frequentava a escola, a X9 era o bairro da Parada Inglesa. Então, assim, era como se o bairro da Parada Inglesa, que nem Estação Parada Inglesa, devia chamar Estação Parada Inglesa e Estação X9 Paulistana. Já no ano anterior, a escola já tinha batido na trave com a saga do Melaço. E aí, o ano seguinte, foi uma coisa assim que ninguém esperava. Mas vamos desfilar mais um desfile. Aconteceu que o samba pegou, o dia foi bom, tudo deu certo. Nós tínhamos assim um carinho pelo carnaval e pela X9. Então era muito interessante isso. E o carnaval de 94 foi a simbologia total disso, né? Nossa roupa saía tudo da minha casa. Minha mãe que fazia todos os casais de Mestre e Porta-Bandeira, minha mãe fazia ala das baianas, minha mãe fazia ala das crianças. A única coisa, eu acho que não saía da minha casa eram as alas, que eram às vezes das pessoas ali do bairro, que todo mundo se juntava, e bateria. Bateria também não saía. Comissão de frente. Comissão de frente também não, que aí eram os meninos que eram responsáveis. Isso, era o Luizinho que era responsável Isso. na época. Mas foi um carnaval que, assim, foi muito incrível. Quando caiu o mundo que chovia, a gente ficava lá dentro fazendo fantasia. Não tinha o que fazer, Não, vamos a fazer gente não alguma tinha que coisa, fazer, vamos tinha que produzir um esperar a carnaval. chuva. No ano de 94 para 95, entrou o Augusto e ele queria conhecer a gente. E aí veio, né? Ele veio do Rio de Janeiro. Sabe como que é o pessoal da comissão de frente? Não tem muita papa na língua. Ele marcou uma reunião com a gente, sentado aqui numa mesa com um papel enorme assim. E aí, vocês querem meus figurinos de vocês? Falaram, nós vamos dar para ver o figurino, você está rabiscando aí? Aí ele virou, ponta cabeça. Ele desenhou, foi uma comissão de frente do desenho de ponta cabeça. Ele falou, eu quero 80% disso, tá bom. Uma fantasia imensa de 95, eram umas asas que abria e fechava, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, eu já mandei fazer as asas no Rio de Janeiro. Vim para a X9 em 1994, para fazer o primeiro carnaval. O título do carnaval era Arco-Íris da Ilusão, não era enredo meu. O enredo era de um carnavalesco que já tinha passado pela X9, o Pedro Pinotti, que é um carnavalesco muito tradicional aqui de São Paulo. Arco-Íris da Ilusão está muito em cima da última campeã. Eu falei, Lauro, vamos dar uma recalchutada nesse título aqui. Aí criei Arco-Íris da Ilusão brincando com as cores. Quando eu assumi a bateria, o mestre no grupo de acesso foi o mestre Tadeu. Isso para mim já foi uma grande honra. Eu peguei a bateria assim, sem estilo. Não havia uma característica já determinada na bateria da X9. É óbvio que, vindo da X9 de Santos, todos colocavam algumas características de caixa tocando direto ou questões inerentes ao que é esse universo do ritmo. Mas eu não tive grandes problemas de assumir, de falar, olha, eu tenho que seguir essa linha. Foi totalmente uma linha criativa que eu tive o privilégio de pegar, colocar, posso dizer, a minha cara. E também com relação aos ritmistas, a gente pegou uma herança não tão boa, porque tinham poucos ritmistas na época e a gente teve que fazer convites, fazer parcerias, e isso nos deu assim uma grande dificuldade para executar o trabalho do primeiro ano no grupo especial. Eu sabia que não tinha puxador. Minha intenção era trazer o Neguinho da Beija-Flor. Que juro, eu era atrevido. Mas aí o Lauro chegou para mim, na casinha aí embaixo onde é o metrô, me deu um papel e falou, escreve aí 3 nomes de puxador daqui de São Paulo, que eu vou atrás para contratar. Aí eu escrevi Royce do Cavaco, sabendo que não vinha, eu achava que o Royce era inalcançável. Aí coloquei a Bernadette do Peruche e coloquei, só para amenizar a lista, Tobias do Vai Vai. 94, que ela foi vice-campeã do grupo de acesso, ou grupo 2, não me lembro exatamente, acho que já era grupo de acesso. E aí em 95 eu ingressei na escola a convite do Lauro, do Gaspar, definitivamente. Moça da Norte! Canta X! Canta X9! No outro dia o Lauro chegou, jogou o contrato na minha mesa e falou, tá aí, contratei o Royce. Eu não acreditei, mesmo susto. E era verdade, o Royce já ia fazer o primeiro ensaio no domingo. Esse primeiro ano, quando tinha um ensaio de domingo, era um fervo ali no beco, porque lotava o beco onde ensaiávamos, que era ali na Parada Inglesa, só que tínhamos Royce do Cavaco ali no beco, e aquilo
era o que era o chamariz para o público. E imagina vocês, nós tínhamos um intérprete de alto nível, o Royce na época sempre foi Royce do Cavaco, e todos tinham uma adoração por ele. Então eu acredito que o Royce fez a diferença para trazer o público para os ensaios daquele ano. O barracão era um local precário, era um terreno, um declive. Não, como aqueles carros se seguravam lá naquele local para ser confeccionado, só com muita pedra de paralelepípedo calçando os pneus. Senão o carro descia e ia parar lá numa praça que tinha na frente. Derrubava portão e tudo mais. Então, assim, o dia do ensaio era assim totalmente despretensioso. A gente fazia o que o diretor de harmonia mandava, não tínhamos tanta experiência para levar o melhor ou proporcionar um grande ensaio. Não era igual hoje, que era cercado de técnica. Realmente era um ensaio onde a paixão ali era colocada em prática e a gente levava para o que der, deu. Tinha uma figura da escola muito conhecida, a quem eu devo também muita consideração, que era o seu Nelsinho, que chamava ele popularmente Chapelém. Ele montava o palco de caixote de cerveja, botava uma tábua em cima, ligava o som, mas o ensaio acontecia. Foi quando o Royce chegou. O Royce nunca se recusou a subir naquele palco. Ali era de dois irmãos, viu? Vou te falar. O Lauro respeitava muito ele e ele respeitava muito o Lauro. Tudo que o Lauro fosse fazer na escola, primeiro ele conversava com meu pai. Quanto cheque do meu pai rodou, e o Lauro falava, não, depois eu te pago isso aqui. Ele chegava a protestar o nome, mas ele dava um jeito, ele arrumava, e os dois eram aquilo, dois irmãos. Então ele ficou um bom tempo afastado. Aí para ele voltar, ele falou, não, eu vou voltar para X9, mas eu vou voltar por cima. Aí foi quando ele voltou para ser rei momo, né? Eu vou candidatar e vou ter rei momo pela X9. Eu vou voltar por cima pela X9. E foi o que aconteceu. Esse samba, ele composto pelo Teleu, a princípio o Teleu estava entrando no carnaval. E ele vinha de uma outra linhagem de melodia. Então nós adaptamos aquela melodia, que era uma melodia meia sertaneja pro samba, aí virou lá no céu, apareceu um arco-íris. É uma pegada meia diferente, né? Aí isso daí contagiou o público e permanecemos. Inédita entre as escolas emergentes era a colocação ali no meio das grandes. Então nós ficamos em 5º lugar. E muita gente do samba até falava, X9 não vai nem permanecer, vai cair. É a escolinha do Lauro, não sei o quê. Então aquilo foi uma vitória pra gente, né? A gente calou a boca de muita gente, superamos muita coisa e ficamos na 5ª colocação. O Carnaval de 96 foi, eu digo para vocês, um glamour, porque as fantasias o Carnaval foi cercado de muito luxo. E o que eu me lembro do Carnaval de 96, por exemplo, a fantasia da bateria era cheio de pluma e pena de pavão. Isso não era normal para a época. Foi a X9 quando ela deu a cara dela. Tinha diretor de harmonia da própria escola, que era o Devaí, porta-bandeira da escola. A comissão de frente era da escola, mesclado com os que migraram do Roda de Ouro para cá. Mas já tinha muita gente da própria X9. Então foi um desfile de muito orgulho de ver a X9 com um grande samba. Nós tivemos problemas na escolha do samba, tanto que o samba foi refeito, mas foi um carnaval muito gratificante para a gente X9ano, porque foi um grande carnaval, um carnaval muito rico, e a X9 conseguiu, para a época, uma escola já o 2º ano no grupo especial, levar o carnaval Paz e Amor Bicho para a avenida. Eu considerava a X9 a viradouro de São Paulo, né, que furou bloqueios, que chamou a atenção do público, uma nova proposta, uma alegria particular. Então, de 95 a 97, tudo foi uma ascensão, né? Arco-íris da Ilusão, Paz e Amor Bicho, e a Amazônia, a do Diverso. O primeiro ano que eu desfilei como primeira porta-bandeira foi muito maravilhoso, porque o Lauro já estava com aquela... ele estava trazendo um trabalho, ele, a diretoria dele, para que a X9 fosse campeã. Então veio o mestre-sala do Rio de Janeiro, da União da Ilha do Governador, o Paulo Roberto, e ele que veio já me levando.
Assim, a gente começou a trabalhar todo o carnaval desde o começo do ano. Por um acaso, o Augusto de Oliveira, acho que foi ele mesmo, ele convidou o Lauro para que eles fossem até Parintins assistir o festival lá de Parintins, né? Esse enredo foi discutido na porta do Palácio das Plumas. O Elias, dono, marido da Pilar, participou da conversa. O Lauro no carro, com a porta aberta, eu do outro lado do carona, e o Elias debruçado na porta do lado do Lauro, conversando com a gente. O Lauro falou, eu tenho uma ideia, fazer um enredo que fala de Amazônia. Eu falei, como é que vai fazer isso? E tinha uma característica, o Gaspar e o Lauro, que todas as ideias, né, de projeto, no ano seguinte, eles faziam uma comunhão com toda a cúpula da diretoria, pessoal musical, a gente. Eu lembro muito que o Lauro falava, ô filho, todo mundo era filho. Filho, vem cá, tô com uma ideia assim, assado, o que vocês acham? Ô presidente, caramba, muito bom, hein? Quando é que vai desenvolver? Ah, vamos começar a desenvolver agora. Aí ele ia para casa, daqui a pouco eu pensei uma coisa aqui, eu queria adaptar isso aqui, o que vocês acham? Isso era muito legal, porque todo mundo compartilhava das opiniões e de qual caminho seguir para aquele projeto dar certo. Ele chegava das reuniões da liga, alguma coisa assim, aí ele ligava, vamos para a quadra? Ei, cada um traz uma coisa, vamos fazer um almoço? Vamos fazer uma janta? Olha, eu queria tomar um lanche. Aí nós íamos, era a Cristina, a Dalva, Dona Adélia, o Augusto de Oliveira, que ele sempre cozinhou muito bem. E a gente descia e fazia o almoço, janta, o café da manhã. Isso era uma coisa que realmente uniu cada vez mais. Aí eu lembrei, eu já fui carnavalesco de uma escola de Manaus, na Vitória Régia. Foi lá que eu conheci o Juarez com o povo de Parintins. Acredito que foi providência divina, né? Foi realmente que a gente conseguiu mostrar para o mundo a beleza da Amazônia, das suas festas, sua cultura, o seu emanar. E o tema era muito forte, a Amazônia, a dama do universo, né? Eu fico feliz de poder ter conhecido uma comunidade muito forte, né? E quando Roça do Cavaco dizia, mãe d'água, mãe d'água, você o caminho do teu, né? Era arrepiante. O samba cresceu na avenida, então, e o público ajudou a gente a cantar. Então a nossa harmonia ficou perfeita. Aliás, a gente não teve perder um, 2 pontos, não me lembro quantos pontos foi, mas na totalidade do ponto a gente ganhou. Conseguimos quebrar um tricampeonato de uma escola de samba que vinha, que era Vai-Vai. O nosso desfile foi muito esplendoroso, muito lindo. E ali eu vi uma comunidade que eu lembrava muito da Beija-Flor, né, da Mangueira, escola de força, Salgueiro, escola de expressão, sabe? E levamos uma equipe. E lá, em Parintins, era um celeiro de artistas ligados exatamente a esse setor de barracão, de fazer alegoria de escultura, fazer movimento, que eles chamam movimento, eu chamo animatronic. Combinei com o Lauro, vamos a Parintins a gente procurar uns artistas para trazer. Augusto vai ter dinheiro para isso. Eu falei, dá, rapaz, dá um jeito. Tem sim. Eu sabia que não era uma fortuna, um absurdo, e eles eram muito dedicados. Aí fomos à festa do Boi, no mês de junho, fui eu e Lauro, fomos inclusive de avião até Manaus, pegamos um barco até Parintins. O Lauro todo atrapalhado, a mala caiu no rio, porque era uma prancha para sair da calçada do ponto para entrar no barco. E o Lauro não teve equilíbrio. Eu sei que ele estava carregando uma mala e uma bolsa do outro lado, a mala, aí tinha umas canoas com um curumim índiozinho, eles mergulharam e pegaram a mala do Lauro. Aí na hora que o Lauro voltou de Parintins, ele voltou com outra ideia. Nós já tínhamos um enredo, que eu não me recordo qual que era. Ele falou, não vamos fazer esse enredo não, agora nós vamos fazer um carnaval lá da Amazonas, aqui o negócio lá é muito bonito. E foi uma transformação, porque assim, foi um visual muito diferente. Por quê? Porque a X9 foi a pioneira a trazer os profissionais que trabalhavam lá no festival do Boi de Parintins. E eles modificaram a prática do carnaval. Foi um carnaval grandioso, foi um carnaval que os quesitos foram muito bem trabalhados, pessoas de nome, tanto mercadoria na harmonia, algumas pessoas de nome no projeto de harmonia da X9, e a gente percebeu que o Lauro estava preocupado com isso. Em 97, além da beleza do enredo, do samba e tudo mais, da energia da escola, já tínhamos um parâmetro para onde vamos acertar, onde vamos corrigir. Então muita coisa foi corrigida para o Carnaval 97. Então a gente já foi com uma certeza de que
o sucesso, pelo menos entre as 3 escolas, a gente ficaria. Todo mundo ficou muito bobo, porque na época eu pesava 62 quilos, a minha fantasia pesava 39, então assim, era muito pesada a minha fantasia. Então assim, era uma fantasia que era perigosa, né, porque eu estava vindo representando a Vitória Régia. E depois da nota dada, principalmente por casal do mestre Sandro Porta-Bandeira, disse que a menina, a Luana, caiu. Ela não caiu, quebrou o salto do sapato, da sandália dela, quebrou o salto. Ela não chegou a cair. Quando o salto quebrou, ela encostou na grade, né, se recuperou, tirou a sandália e tal. Mas eu acredito que esse foi um fato marcante, porque repercutiu depois da nota da vitória. Todo mundo, mas da nota 10, ela caiu na vida. Não, ela não caiu. O meu maior sufoco foi quando eu estava aqui na frente do Abre Alas, que eu fiquei sabendo que o carro não estava entrando. Eu desci que nem um louco isso aqui, ó, do lado. Entramos embaixo do carro, a caixa de direção estava, os parafusos soltos. Nós afirmamos, segurando com a mão, para acertar a frente, e o carro entrou. Aí acabou o carnaval, nós fizemos um ótimo desfile em 97, tá entendendo? E eu trabalhava lá na Brasilândia, aí eu vi que estava todo mundo lá na porta da X9 querendo saber o que tinha acontecido. Então ficamos aguardando para ver qual era o resultado. Quando saiu o grito de campeão X9 paulistana... Então não foi aquela chegada que a quadra já estava lotada. Mas o que eu posso dizer a vocês que 1 hora depois da apuração, nós já tínhamos a quadra completamente tomada. E realmente foi terrível, porque houve uma invasão total na quadra. A gente não conseguiu controlar, o pessoal subindo mesmo, pegando bebida. Foi terrível no sentido assim de segurança, que a gente ficou com medo. Mas a gente vê a alegria do pessoal, foi uma coisa muito contagiante. Pra vocês terem uma ideia, o teto da quadra pingava, parecia que estava chovendo a quadra do bafo que tinha de tantas pessoas no mesmo local. E a todo momento que eu posso lembrar, o grito de é campeão. Nelsinho, seu Nelsinho. O mercado não vai conseguir entrar por aí, pela porta da frente da quadra, enorme. Faz o seguinte, dá a volta, entra lá por trás. E por aqui você não vai conseguir passar, né? E não conseguia mesmo, porque tá uma loucura. O CT precisou desviar os carros ali na avenida, porque tá bem na porta, né? Mesmo na avenida, né? Parou o trânsito, não teve jeito. Frente ao presídio feminino. Ali já estava intransitável. Link da Globo parado lá, cavalaria da PM, Detran, era carro, era multidão de gente. Para o carro encostar na porta da quadra e eu descer desse carro, fui carregado. E eu sempre fui mais pela tradição de porta-bandeira, então já estava de vestido longo. E da porta, da entrada da X9, eu fui girando até o palco. Você deve lembrar como o palco era um palco fake, de madeira, multidão em cima do palco, eu com medo daquele arrear, cair, vai ter sinistro aqui. Então foi um momento muito marcante para mim. Aí o pessoal mesmo que estava lá começou a tirar as latinhas, porque eu sempre fui muito impulsiva, e fui girando, foi um momento muito único. O primeiro título do especial foi assim, um parto, né? Um filho lindo que nasceu, né? Uma filha linda, que é a escola, né? Que nasceu linda, maravilhosa e se impôs. Foi a coisa maravilhosa do mundo, que a quadra lotou de uma hora para outra e a rua ficou parada na tela do Mobiliário, não cabia mais ninguém. O coração explodia de alegria, entendeu? Então foi assim, mano, essa foi a maior emoção da minha vida, foi o primeiro campeonato nosso. Creio que foi um marco extraordinário. Nós levamos nota máxima em alegoria, vendemos o troféu das melhores alegorias do Carnaval de São Paulo. Então essa cidade realmente ela ia emanar de coisas boas. E a X9 me deu essa possibilidade de mostrar a beleza e a cultura da nossa Amazônia. A X9 paulistana, ou o Carnaval de São Paulo, é um grande aprendizado, uma grande escola de vida para mim. E a X9 é hoje, acho que é a melhor escola de vida que eu vivenciei. Eu não contive as lágrimas. Eu pensava, eu fazia comparação de como eu peguei a X9. Até me emociona, a qualquer momento eu falo disso. Como eu peguei a X9 e como eu ia... Eu já pensava assim, agora eu tenho que deixar isso aqui, eu não posso mais continuar. Mas não saí aí, eu saí depois do Carnaval Mercosul. Quando você ouvir a melodia
que lhe trará tanta alegria. Meu coração palpitará quando, ao repicar dos tamborins, você vier cantando assim. Quero sambar, sambar, sambar. É a melodia do meu samba que vai deixar a gente bamba e faz meu corpo balançar. Quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto. Oi, dá licença, deixa a X9 passar. Eu quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto. Oi, dá licença, deixa a X9 passar.